Como é o comportamento de uma mãe narcisista com seus filhos? Olá pessoal, sou Ju Castro e estou aqui para trazer conhecimento e informação sobre o transtorno de personalidade narcisista. Então vamos ao vídeo. Eu vejo muitos comentários, muitas pessoas falando sobre minha mãe é narcisista, minha mãe tem traços narcisistas, e eu resolvi fazer esse vídeo e depois futuramente eu vou fazer um vídeo explicando a diferença entre a mãe com transtorno de personalidade narcisista e a mãe histriônica. Já ouviram falar? Histriônica, que é bem parecido. Tem uma diferença bem pequena entre uma coisa e outra. Mas a mãe narcisista, ela é uma pessoa assim que ela nunca admite que está errada. Ela nunca pede desculpa, ela nunca assume suas falhas. É uma mãe que ela começa desde cedo a já colocar uma programação ali na mente daquela criança. Ela já começa a criar aquela criança de que aquela criança ela nunca vai poder fazer nada longe dela. Você não vai poder morar em outra cidade, se você casar você tem que morar perto de mim, olha, você vai cuidar de mim, hein? Quando eu tiver velha, isso não quer dizer que um filho não deva cuidar de uma mãe, mas a lavagem cerebral ali é muito grande. Outra coisa que acontece muito com as mães narcisistas, elas não torcem pelo sucesso dos filhos. Elas, quando os filhos chegam assim a uma conquista, por exemplo, passam no vestibular em outra cidade, conseguem um cargo, passam no concurso público, e ela vê que nessa conquista existe a possibilidade desse filho se tornar totalmente independente financeiramente dela. Com isso ela fica muito arrasada, porque muitas mães narcisistas, elas usam, se ela tiver condição financeira para isso, ela usa o dinheiro para poder controlar os filhos. É aquela mãe, se for uma mãe com uma condição financeira alta, por exemplo, é aquela mãe que dá carro, que dá apartamento, que dá tudo. Mas em compensação ela está sempre ali te controlando, ela tem a chave do apartamento do filho, se o filho fizer uma obra ela tem que se meter, se o filho é casado ou a filha, tá? Eu falo filho, mas serve como filha também, tá? Serve para filho, para filha, tá? Só para não ter que ficar toda hora trocando. E ela, outra coisa assim, além dela ser extremamente manipulatória, usar de manipulação emocional, ela usa muito coisas assim de doença, eu tô com depressão, você não pode casar, você não pode fazer isso, você vai viajar, você tem que me levar, tudo para manipular. E quando esse filho ou filha casa, ela costuma ainda arrumar confusão com quem casou, né, com quem o filho casou, com a nora ou com o genro, colocar defeitos. Às vezes ela, além de colocar defeito, ela coloca defeito no próprio filho e fica fazendo a caveira do filho. Tudo isso para causar aqui briga, confusão. Ela se mete em tudo. Outra coisa que elas fazem, ela compara muito o filho com o filho dos outros, tá? E assim, ela acha que o filho dela nunca é bom o suficiente, mas os filhos dos outros podem fazer um negocinho de nada, assim, que são, olha, você viu o filho do fulano? Você viu? Você não consegue fazer isso. Por que você não é assim? Isso faz muito mal pro filho. A autoestima do filho vai lá embaixo. Então, ela faz muito isso, tem essa comparação. Ela não respeita a privacidade do filho. Ela acha que ela tem que ter a chave da casa do filho. Ela acha que aonde o filho for, tem que levar. Se o filho sair com a esposa, com a namorada ou a filha, né? A filha quer sair com as amigas, por exemplo, ela acha que a filha não pode ter amizade, que a filha tem que levar ela em tudo quanto é lugar. E acontece de a manipulação ser tão grande que a filha, quando sai sem ela, quando sai com as amigas, né, ou o filho, ela se sente mal, ela se sente culpada. Ela faz uma manipulação tão perfeita que os filhos, eles têm esse sentimento de culpa se não fizerem o que a mãe quer. Então ela se torna extremamente invasiva, extremamente aquela pessoa que atrapalha, que tira a privacidade dos filhos, acha que tudo que o filho tem que fazer junto. Quando esse filho tem um neto, ela acha que tudo tem que fazer junto com ela, que esse filho não pode fazer nada sem ela junto. Além disso, ela também faz gaslight, ela distorce o que você fala, ela joga um filho contra o outro. Por exemplo, uma mãe narcisista, se tiver 2 filhos, tá?
vai ter o filho de ouro e vai ter o bode expiatório. O filho de ouro, ela vai ser aquele filho que vai, como se fosse a extensão dela. É aquele filho que é o melhor, que é o perfeito, que pode tudo. E o bode expiatório é o filho que ela vai pisar, que ela vai criticar, que ela vai acabar com a raça dele, né? E assim, esse filho de ouro é o filho que ela escolhe para cuidar dela ali. Parece que só existe esse filho para ela. Ela tem um tipo de sentimento, ela tem um tipo de comportamento. E é um tipo de mãe com esse filho e ela é outro tipo de mãe com o outro filho. É como se ela fosse duas mães diferentes. Uma mãe com o filho de ouro e outra mãe diferente com o bode expiatório. E ela joga esse filho contra o outro. Geralmente nas famílias que têm mães narcisistas, os irmãos não se dão bem, os irmãos se odeiam. Um irmão acha que o outro irmão não gosta dele ou dela. Isso acontece muito, gente. E a mãe narcisista, ela vê muito defeito nos filhos. Ela critica muito, ela não sabe elogiar, ela não sabe reconhecer as coisas boas que os filhos fazem. Elas fazem com que os filhos se sintam culpados, muitas vezes, fazem com que os filhos acham que estão pecando. São aquelas mães que falam muito assim, ó, Deus fala para você não irritar os seus pais, que você tem que dar valor aos seus pais, você é ingrata, você é injusto, você não dá valor, você vai ver, você vai ficar velha também. Então, as mães narcisistas, elas fazem muito isso, e elas, assim, elas não aceitam que esse filho tenha uma vida longe dela. Elas acham que tudo esse filho tem que fazer com ela. Se vai no shopping, tem que ir com ela. Se tem amigos, tem que ir com ela. Se for numa festa, tem que levá-la. Se sair com o namorado, com a namorada, tem mãe narcisista que quer ir junto. Se o filho não colocar limite, ela vai. E se o filho colocar algum limite, se o filho pegar e falar para essa mãe, isso tá me incomodando, ela se vitimiza, ela faz aquele jogo todo, porque eu tô doente, que eu sou idosa, que eu sou isso, que eu tenho problema, eu tenho depressão, começa a inventar um monte de coisa, mas o filho que tem uma mãe narcisista, ele pode observar o seguinte: ela fala da questão da saúde, mas raramente vai no médico. Mas se você falar, eu vou no médico com você, eu vou te levar no médico, ela não vai. Então, para você ver que faz parte de um jogo manipulatório. Ela atrapalha os relacionamentos dos filhos. Por exemplo, um filho que tem uma mãe narcisista, eu já tive uma sogra narcisista, que ela era o quê? Acima de tudo, ela era uma mãe narcisista, né? Além de sogra, ela era uma mãe. Que ela simplesmente terminou o relacionamento do filho comigo. Ela simplesmente falou, você vai terminar agora com a fulana, vai terminar agora com a Juliana. E o filho, bobão, fracote, né? Porque o homem de verdade não faz isso. Ele obedeceu a mãe e ele terminou comigo. E o que a mãe usou de argumento? A mãe falou, se você não terminar com ela, eu vou cortar a sua faculdade. E ele pegou, ao invés dele confrontar a mãe e falar, não, mas que é isso? Você não pode fazer isso, simplesmente porque ela tinha ciúmes de mim. Então, para você ver, a mãe narcisista, ela é uma sogra narcisista também, e ela faz isso com as noras, com genros, faz até coisa pior, tá? Faz coisas para prejudicar, joga o neto, às vezes contra a própria mãe, uma sogra narcisista, né? Porque uma mãe narcisista, ela é uma sogra e ela é uma esposa narcisista também. E essa esposa narcisista, que tá nesse papel ali de mãe, de sogra, às vezes é sogra, às vezes não, o que ela vai fazer com esses filhos em relação ao pai? Ela vai falar muito mal desse pai, ela vai fazer tipo uma alienação parental. Mesmo casada, tá? Não tô falando em caso de separação, tô falando estando casada. Ela vai sempre se vitimizar, vai criticar o pai, vai botar defeito no pai. Ela não vai se importar com a saúde emocional dessa criança. Ela, desde pequena, ela vai falar na cabeça dessa criança, olha seu pai que fez isso, olha aquele mimimi do caramba. E não tá nem aí se aquilo vai gerar algum trauma, alguma insegurança, uma autoestima baixa futuramente nesse filho, alguma crença, algum paradigma limitante.
Ela quer se meter também em tudo. Ela é extremamente mentirosa, manipuladora, mente, distorce a realidade, faz você ficar confuso. Por exemplo, você fala assim, ô mãe, mas você falou isso pra mim, você falou que não ia. Eu falei isso? Eu não falei não. Distorce, deixa a pessoa confusa, a pessoa acha que ela é doida. Você tá pirando? Eu não falei isso. Mãe. Falou sim, mãe. Então, elas são mentirosas, elas, quando você confronta, fala, você fez isso não é legal. Ela pega e ela se vitimiza. Você é mal criada. Olha como que você tá falando comigo. Então, as mães narcisistas, elas são... É muito difícil um filho lidar com a mãe narcisista. É muito difícil um filho ter um relacionamento bom dentro de casa com os outros irmãos, com uma mãe narcisista, porque sempre vai ter o filho preferido dela. E esse outro filho que não é preferido, ele vai ter um sentimento de revolta, de raiva do outro irmão. Isso acontece muito. Elas são também egoístas, são egocêntricas e elas vão competir e ter inveja desses filhos, mesmo sendo o filho de ouro, tá? Imagina que uma mãe narcisista tem um filho de ouro. Homem, por exemplo. Pode ser mulher também, mas eu vou falar do homem. Ela, mesmo sendo homem, ela vai ter inveja desse filho e ela vai competir com esse filho. Numa mesa, no almoço de família. Se esse filho, por exemplo, fez um prato, né? Isso é só um exemplo. Fez um bacalhau e ela fez a sobremesa e todo mundo tá ali elogiando o bacalhau, ela vai falando, mas tava salgado, não tava bom. Agora, a minha sobremesa, você viu como tava boa? Então, assim, isso é só um exemplo do tipo de coisa que uma mãe narcisista faz com seus filhos. É muito difícil lidar com uma mãe narcisista, principalmente quando vai chegando na idade mais avançada, na velhice, que ela usa o estado de saúde ali, né, para poder manipular mais ainda. E às vezes esse filho, ele deixa de viver a sua vida para viver a vida da mãe, porque a manipulação ali foi muito grande. É como se essa mãe, ela colocasse uma reprogramação dentro da mente desse filho. E assim, o maior medo de uma mãe narcisista é ser abandonada, é ficar sozinha e ver o seu filho, né, independente emocionalmente e financeiramente. Isso daí é um terror para essa mãe, porque ela quer que ele fique dependente dela pro resto da vida. Por quê? Porque assim ela não vai ficar sozinha. E ela quer que esse filho dependa de alguma coisa ali. Às vezes ela tem um apartamento, ela dá para aquele filho morar. Fala, não pode morar. Isso não tô dizendo que toda mãe que dá o apartamento pro filho morar é narcisista. Não é isso. Mas eu tô querendo dizer que essas são umas das artimanhas que a mãe narcisista usa para controlar financeiramente um filho. Ela pega e fala, não pode usar meu carro. Pode usar meu apartamento. Compensação. Você vai pagar caro por isso, vai, porque você pode ter certeza que se ela tá fazendo isso, ela vai cobrar. Ela vai cobrar lá na frente, ela vai querer ter a chave da sua casa, ela vai querer se meter nos móveis, na sua roupa de cama, nos seus enfeites, em tudo na sua casa, na sua esposa, no seu marido, vai querer mandar, vai querer dar ordens. Então, assim, ela vai fazer isso, mas ela vai exigir algo em troca. Então, quem tem mãe narcisista, é muito difícil você fazer o contato zero, principalmente se essa mãe, né, como você vai deixar de falar com sua mãe? Principalmente se essa mãe for uma pessoa idosa, for uma pessoa sozinha. O que eu sugiro? Que você faça o método pedra cinza, que é o quê? Imagina que você está andando pelo caminho, tem várias pedras coloridas e várias pedras cinzas. O que você vai olhar? O que vai te chamar a atenção? Pedras coloridas. A cinza tá ali, opaca, sem vida nenhuma. E aí você vai pegar a pedra cinza? Que ela é tão sem graça? Não é. Não vai. Ela é sem graça demais. Então é se tornar sem graça. Não externar muito suas emoções, não discutir, não brigar, não falar muito da sua vida. Tratar bem, sim, sua mãe, porque mãe é mãe, né? Não tem jeito. Como que você vai... Se a sua mãe estiver doente, você não vai falar com sua mãe. Você não vai cuidar da sua mãe. Né, a sua família, apesar de serem mães narcisistas insuportáveis, muito difícil de lidar, como que você não vai lidar com a sua mãe? Você tem que lidar, mas você tem que botar limites também. Tem que botar limite, tem que usar o método pedra cinza, tem que fazer de tudo para se tornar independente financeiramente e emocionalmente, seguir sua vida,
e começar a confrontar esses paradigmas que foram colocados na sua mente. E, principalmente, uma coisa, a aceitação. Aceite que a sua mãe é desse jeito, aceite que é a forma dela ver o mundo, é o modus operandi dela, é um transtorno de personalidade, a personalidade dela é assim, e tudo bem, ela é assim, você não é assim, você não precisa ser assim, nem igual a ela, e nem ser vítima disso. Você pode mudar a sua vida a hora que você quiser. Você tem condições de fazer uma autoanálise o tempo todo, coisa que uma pessoa narcisista não tem. Então, assim, gente, pessoa narcisista é até digno de pena, sabe? Principalmente mães narcisistas, porque, assim, eles têm muito medo de ficar sozinhos, eles sofrem muito, a vítima sofre, a mãe narcisista também sofre, porque ela não consegue lidar com aquilo ali que tá dentro dela. Não estou defendendo, eu estou ensinando algumas técnicas para vocês conseguirem lidar melhor com essa mãe. Ah, mas eu não devo ir na casa dela? Vai na casa dela, só que não fale muito da sua vida, não fale sobre seus planos, não fale sobre suas vitórias, seja assim, igual uma pedra cinza. Responde, trata bem. Ah, vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho, mas fica na sua. Se te cutucar, não dá força para isso, não responde, não discute. Ah, tá te cutucando, tá te criticando, deixa eu falar, é a opinião dela. Isso não quer dizer que você seja assim, isso não quer dizer que você tenha que sofrer com isso, nem absorver isso. Então, aceite sua mãe narcisista do jeito que ela é. É a forma dela ver o mundo, é a forma dela ver as coisas, é a forma dela ver as pessoas. É o correto? Não, não é o correto. Não é o correto, porque é muito difícil uma pessoa que tem a personalidade narcisista. Não é o correto nessa sociedade. Mas é o que ela é. É a mãe que você tem. Então, faça o método Pedra Cinza e aceite e não deixe que ela te controle, te manipule, atrapalhe a sua vida, atrapalhe a vida da sua esposa, dos seus filhos, controle a vida dos seus filhos, porque elas tentam controlar a vida dos netos também, tentam se meter em tudo, na escola, qual faculdade vai fazer, tudo isso, gente. Porque, acima de tudo, a mãe narcisista, ela é uma avó narcisista, ela é uma sogra narcisista, ela é uma esposa narcisista. E assim, tudo isso que eu tô falando de mãe narcisista também acontece com o pai, tá? É muito parecido. Muito. Tem mães também que são narcisistas ocultas, são aquelas mais difíceis de identificar. Já tem mães narcisistas que são grandiosas. E depois eu vou, no decorrer aqui do canal, eu vou falando mais sobre isso. E tem também as mães histriônicas, que é muito parecido com mães com transtorno de personalidade narcisista, porém tem uma coisinha ali, uma diferença bem pequena, mas é muito parecido também. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ajudado e coloquem limites. Não viva a programação, não viva a vida da sua mãe narcisista. Viva a sua vida. Você é um ser humano divino, feito por imagem e semelhança divina, e você tem um livre arbítrio de decidir todos os dias o que é melhor para você, o que você quer, e a vida é sua. A vida é sua. Primeiro você escolhe. Você não tem que colocar a sua mãe na frente da sua vida. É mãe, mas você é mais importante do que qualquer pessoa. Primeiro é você. Primeiro é você, conectado com Deus, com a espiritualidade. E não adianta sua mãe fazer chantagem, fazer manipulação, falar que isso é pecado. Pecado é uma ova. Pois é, o que ela faz então não é pecado não, né? Pode. É uma ova. Às vezes eu fico meio revoltada e falo, não é palavrão ova não, mas é uma ova mesmo. Porque pior que o filho acaba caindo nisso aí, né? Acaba se sentindo mal. Se for um filho muito religioso, uma mãe muito religiosa, essa mãe acaba falando, olha lá na Bíblia. Mas esquece que na Bíblia também fala que os pais têm que respeitar os filhos, né? Pois é, isso não vê. Então, pessoal, vivam a sua vida. Vocês que têm que colocar a sua vida em primeiro lugar, e não a vida da sua mãe. Porque senão, vocês nunca vão ter a sua vida. Vocês nunca vão viver o que vocês realmente querem, gostam e nunca vão fazer chegar no propósito de vida de vocês. Porque, na verdade, a mãe narcisista não quer que vocês pratiquem todas as coisas que vocês querem, que vocês têm vontade,
todos os seus planos sejam alcançados, todos os seus projetos sejam alcançados. Elas não querem isso. Elas querem que você viva a vida delas, que fique ali naquele mundinho ali, obedecendo, aquela vividinha ali na zona de conforto, e venerando, e validando, e babando o ovo dela, né? Enquanto que ela faz o contrário com você. Só critica, só bota defeito, compete, te controla o tempo todo, você não pode ter amigas, porque faz cena de ciúme, fica se vitimizando, porque não me chamou, que não sei o que, umas coisas assim, gente. Então, coloque aqui nos comentários se vocês conhecem alguma mãe narcisista. Se alguém tem mãe com traços narcisistas ou com transtorno de personalidade narcisista. Se vocês conhecem alguma história, compartilhe aqui, que eu adoro ler os comentários de vocês, gosto de saber o que está acontecendo aí. Eu gosto muito. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado nesse vídeo. Um beijo grande a todos.